Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Adé, este é o Marcos Guérios e você está no Quinto Vento. Vamos de Tier List de novo. Moçada, bem-vindos. Antes de tudo, sem esquecer, recados paroquiais, estamos fazendo tier list, estamos fazendo podcast, estamos fazendo tudo que você quiser nesse canal. E a gente só pede uma coisa, Marcão. Uma coisa. Você se inscrever. E também, uma coisa também é só você dar o like. Duas coisas. E outra uma coisa é só você comentar no vídeo. Então ajude a gente. Marcão já falou que se você der o like, faz o nosso vídeo chegar pra mais atleticanos. Então é um clique pra você e ajuda a gente pra cacete, tá? Então por favor se inscreva no canal. Lembrando que a gente tem as nossas lives aí. A gente também tem o podcast que vai pra todos os agregadores de podcast. Então faça o seguinte agora, entre no seu Spotify, procure o Quinto Vento e já dê um seguir ali que você sempre vai ser avisado de quando os nossos podcasts estarem no ar, tá bom? Então hoje, Marcão, tier list de duplas, é isso? Vamos fazer um programa mais informativo do que o normal e também com opinião e entretenimento. Porque, como foram poucas duplas, né, a gente não quis trazer aqui muitas coisas, eu peguei mais pelo que eu lembro, assim, pelo que eu vivi de Atlético. Até joguei no grupo lá, mas os caras só zoam também, mandaram umas duplas que não tinha, tipo... Vânegas e Serna. Eu comecei a bater os números aqui e falei, não, vamos manter nessas 10 aqui, que eu acho que a galera vai entender. Mas se você tem realmente uma outra dupla histórica aí, a gente não colocou, comenta pra gente que a gente pode fazer outras edições desse vídeo. Dito isso, vamos opinar aqui com um pouquinho de informação pra vocês. Exatamente, vamos pra tela do computador aí. Marcão, as nossas categorias são absurdos / históricos, muito boas, regulares e fracos, mas entregaram. Essa última é bastante polêmica, né, Marcão? E tem algum... a gente vai explicando ali de dupla em dupla pra gente trazer pra você as informações aí delas também, um pouco que a gente conseguiu trazer, até porque citaram a dupla de 85, né, Marcão, lá no nosso no Paranaense, que é uma dupla que a gente não viu jogar, então a gente não quis mentir pra vocês, né? A gente tem dupla que a gente até não viu jogar ali, vocês vão entender, mas é que a gente consegue ter mais um pouco de informação, que era o Dicão e o Agnaldo, que foram campeões do Paranaense de 85, né? Isso, uma dica do Peter Bisinelli, ele mandou lá, disse que jogavam muito, daí eu fui pesquisar, né, obviamente, e disse que realmente o Dicão e o Agnaldo vieram emprestados dos clubes de São Paulo e tudo, jogaram um ano só no Atlético, vieram aí passear um pouquinho e foram campeões em 85, né? Feito o registro, é isso? Exatamente. Marcão, vamos começar pela tua ordem aí, Marcão. A primeira, uma das grandes duplas da história do futebol brasileiro, eu diria, né? A gente vai explicar um pouco mais o porquê. Washington e Assis. O casal 20, né? Exatamente. O casal 20, eles chegam pro Atlético em 82, né? Eles fazem o primeiro ano ali em 82 e depois eles são terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, uma campanha histórica do Atlético em 83, e dali eles arpam pro Fluminense e consolidam ainda mais o apelido, né, de casal 20. Era uma novela, eu não tenho esse conhecimento pop, mas enfim, o termo casal 20 ficou muito conhecido por causa deles, né? Eu não me lembro de uma outra dupla de ataque que chamou tanta atenção. E eles, acho que eles não fizeram tanto sucesso jogando separados na carreira, né? Não. E cara, eu diria até assim que o Washington Assis, eles fizeram grandes coisas pelo Atlético, né? Ganharam o Paranaense e tal, que era o que a gente conseguia ganhar naquela época. Lembrando que o Paranaense, até o começo dos anos 80 e até o fim dos anos 80, era um puta no campeonato. O Atlético e o Coxa aí raramente conseguiam, não nessa época, mas mais atrás, assim, conseguiam jogar na época dos anos 70, o Robertão, conseguiam jogar o brasileiro, então o Paranaense sempre teve... Na antiguidade teve muito peso, né? O Washington Assis, depois do Atlético, eles foram pro Fluminense, como o Marcão ganhou, e eles conseguiram ganhar o Campeonato Brasileiro. Daí que eles conseguiram chegar a ser o casal 20 de fato, porque ganhar um brasileiro naquela época realmente era muito difícil. Eles chamaram a atenção aqui no Atlético, e tanto que os dois foram vendidos ao mesmo tempo lá pro Fluminense. Em 82 fizeram 36 gols somados os dois juntos. Exatamente. Então deram uma boa ajuda aí pro Atlético ser campeão paranaense. E depois, aquele jogo histórico contra o Flamengo, em 83 já, 67.391 pessoas no Couto Pereira, o recorde, acho que só perdeu pro Papa, né, porque daí o Papa não tem muito como competir, e foi o jogo que o Atlético ganhou só de 2-0, né, que dizem as más línguas até hoje que
aconteceram coisas obscuras no vestiário. Até o Zico fala, ele fala, cara, eu tinha certeza que a gente ia levar mais um gol e perder o jogo, mas o Atlético fez 2-0 no primeiro tempo e depois no segundo tempo só morcegou o jogo. Exatamente. Histórico muito boa, cara, eu acho que, assim, ela é uma dupla histórica pro Atlético, só que eu acho que ela é mais histórica pro Fluminense do que pro Atlético, entendeu? Eu também acho. Eu acho que eles foram mais no Fluminense do que no Atlético. Exatamente. Cara, eu vou pôr, muita gente vai me xingar, mas meu voto é ser muito boa, Marcão. Vamos de muito boa. Porque minha explicação acho que foi bastante clara, porque ela foi uma dupla histórica no Fluminense, né? É muito histórico o Atlético chegar em terceiro lugar do Brasileiro em 83. Sim. É muito histórico isso. A gente não viveu também muita coisa, era diferente naquela época, eles jogaram pouco tempo no Atlético, né, juntos, então, enfim, vamos de muito boas, porque vai ter mais pano pra manga pra falar dos históricos. Exatamente. Tá aí, já começando então, Kleber e Alex Mineiro. 2001, vocês sabem muito bem, Atlético campeão brasileiro. O Alex Mineiro ficou muito estigmatizado em 2001 por ter feito gol em todos os jogos decisivos nos playoffs, né, na segunda fase do campeonato. Mas pegando os números, em 2001 o Alex ele fez 17 gols em 32 jogos. Que você olha e fala, cara, ótimo número, né? Pô, um baita número. Mas daí você vê os números do Kleber. O Kleber fez 50 gols em 57 jogos. É absurdo, né? É um número muito alto. A estrela dele só não brilhou mais naquela reta final do Campeonato Brasileiro porque o Alex não deixou. Ele fez todos os gols que dava ali. Exatamente. Porque o Kleber meter 50 gols num ano, porra, foi muito, é gol pra cacete, velho. É gol pra cacete. Não me lembro de ver. Acho que eu nunca presenciei um jogador do Atlético que metesse 50 gols. Raramente a gente vê o time metendo 50 gols. Exatamente. E fomos campeões brasileiros naquele ano absurdo. Pra mim, histórico. Acho que nem tem discussão. Não tem nem o que falar. Cara, essa aí vai ser foda porque foi a dupla que fez eu ser atleticano, cara. E pra mim, então, na minha vida, ela é histórica, Marcão. Paulo Rink e Oséias. 95 e 96, né? O Paulo Rink fez 37 gols em 62 jogos nesses 2 anos. E o Oséias fez 31 gols em 56 jogos. E foram campeões da Série B em 95 e fizeram uma excelente primeira divisão em 96. Essa você pode falar melhor, né? Cara, assim, daquela época, como a gente sempre fala, 94 foi o último ano de merda da história do Atlético, e em 95 e 96 era a dupla do Atlético Paranaense, assim, era uma coisa maluca, assim, foi o primeiro título grande do Atlético. Em 96 a gente subindo pra primeira divisão, que fazia tempo que a gente não jogava com esses times grandes aí, o Atlético ainda fez uma boa campanha, cara, tinha boné do Oséias pra vender, o Paulo Rink voando, o Oséias voando, os dois foram pra seleção, né, o Paulo Rink depois na alemã, o Oséias na seleção brasileira. Na minha opinião, essa dupla ela precisa ser histórica pelo contexto, sabe? Foi um momento de virada do Atlético, que o Atlético se colocou pela primeira vez como um dos clubes que ia pelo menos atrapalhar ali em volta dos times grandes, sabe? Lembrando que o Atlético ganhou de 2-0 na Baixada do time histórico da Parmalat do Palmeiras, foi um atropelo. Inclusive esse jogo é muito legal, que tem esse jogo inteiro no YouTube com uma narração em inglês, porque esse time do Palmeiras realmente era... Cara, se você ver do 1 ao 11 do Palmeiras é absurdo, assim. Metade da seleção brasileira é o time do Palmeiras. Então, precisa ser histórico. Cara, eu não vou... esse aqui eu vou bater o pé, tá? Eu sei que pode não ser histórico pra algumas pessoas, mas pra mim vai Eles são mais históricos que o Washington e Assis? Cara, eles ganharam o brasileiro, né? Até que ponto o lúdico do Washington e Assis também não faz parte dessa discussão, eu acho que essa é a grande discussão, né, cara? Cada um vai ter a sua opinião cravada com a sua história, né? Eu não posso não deixar eles no histórico, porque foram os caras que fizeram ser atleticano. Então é isso, vamos de histórico com eles. Aí o próximo é Jackson e Sireno. 2 artilheiros históricos do Atlético. Estão no top 10 artilheiros do Atlético. Sireno pelo Atlético fez 114 gols e o Jackson fez 143 gols jogando pelo Atlético. Jogaram anos também pelo Atlético. Eles fizeram parte do Furacão de 49, que foi o time que deu o apelido de Furacão Atlético que a gente carrega até hoje e fez realmente uma campanha simplesmente absurda. Foram 12 jogos na competição, sendo 11 vitórias e uma derrota que foi por WO, porque o Atlético não foi jogar. O Atlético não foi jogar o último jogo lá, simplesmente acho que mandou uns esquisitos lá e perdeu pro Ferroviário de 2-0 nessa última rodada, mas foram 11
vitórias e apenas uma derrota. São 49 gols marcados em 12 jogos e 19 sofridos. Até que sofria gol, a defesa era uma merda. Tinha o Caju naquele time também, então a defesa não era uma merda. Mas 11 vitórias, uma derrota e 49 gols marcados no Campeonato Paranense de 49. Cara, Jackson e Sireno. vai ter que ser histórico também. Cara, não dá. A dupla de ataque do Furacão, o Furacão tem que ser histórico também. Eu tô decidindo aqui, Marcão. Desculpe. Não, mas pode ser. Essa aí eu concordo. A do Ozés e do Paulo Rink eu deixei pela memória afetiva. Tá bom, beleza. Tá? E vamos pra próxima já. Vamos pra próxima que aqui a gente não perde tempo. Washington e Dagoberto 2004 com um asterisco pra Denis Marques ali no meio dessa rapaziada. Então em 2004 o Washington ele meteu 44 gols, menos gols que o Kleber, mas o Kleber jogou 57, então pode ser que o Washington fizesse mais 6 gols ali nesses 8 jogos que tem de diferença. Pra você ver como o Kleber fez um ano absurdo também. Sim. Foram 44 gols, então em 49 jogos pro Washington Coração Valente, e o maior artilheiro de uma edição de Campeonato Brasileiro. 34 desses 44 gols foram marcados naquela edição. Sempre lembrando, tinham 24 times, tinha mais jogos, tinha 6 jogos a mais. Tinham mais jogos naquele campeonato, mas não tira o feito deles. São 34 gols e ninguém vai marcar 34 gols em 38 jogos no Campeonato Brasileiro, a não ser que, montem um time aí muito absurdo. E o Dagoberto ajudou o time com 12 gols em 30 jogos, depois ele se machucou, né, contra o Paraná, naquele empate na Baixada, e o Denis Marques assumiu a função de titular e ajudou, né, em 15 jogos marcou 6 gols pelo Atlético. Essa dupla é o quê? Decide você aí, Marcão. Eu vou decidir. Tá. Eu vou decidir eles como uma dupla muito boa. Porque, o que eles conseguiram esportivamente foi foda, tá ligado? Mais pelo Washington, óbvio que ele meteu gol pra caramba, mas foi muito foda o que eles conseguiram esportivamente, assim, comparando com os outros ali. Acho que só o Kleber e o Alex que dá pra falar alguma coisa, mas a falta do título e a falta... Daí eu vou falar por mim, a falta de uma identificação dos dois, né? Nossa, dos dois com o Atlético dois é duro. Então eu não consigo botar eles como regulares, por mais que eu não gosto muito do Washington, acho que por ser daquele não fez nem menção ao Atlético, mas, enfim. E o Dagoberto, até tenta fazer menção, mas a gente que não quer, né? Então vai no muito boas e foda-se. Fechou. Agora é Marcos Aurélio e Denis Marques. Marcos Aurélio e Denis Marques, em 2006, conseguiram algo que a gente já tinha conseguido perto, em 2005, mas chegaram às semifinais da Copa Sul-Americana daquele ano. Então, imagine, 2005 final da Libertadores, 2006 final da Sul-Americana, é uns bons 2 anos ali. E 2004, já pegando a rebarba também dos 3 anos, 2004 vice-campeão brasileiro. E eles pegaram o finalzinho dessa época. Mas, eu tenho boas memórias afetivas com, principalmente, vocês vão se lembrar, aquele gol que era a abertura do Brazucas, do Denis Marques contra o Paraná, foi em 2006, que ele dribla 3 zagueiros do Paraná debaixo do Flávio, acho que era o goleiro, deu um 4-0 na Baixada. E o jogo que o Denis Marques dá um passe de letra contra o Nacional para um gol do Marcos Aurélio, um golaço. Que ele dá o rapa no cara ainda e... vem desde a defesa, o time trocando passe, foi 4-1 aquele jogo, na Sul-Americana também. E esse ano, dá pra lembrar que foi o ano que o Atlético jogou contra o River Plate também. Ganhamos no Monumental de 1-0, com essa dupla de ataque, empatamos 2-2 na Baixada. Eu sempre gosto de lembrar, o ataque dos caras naquela noite da Baixada era Higuaín e Falcão Garcia, com o Marcelo Galhardo no meio de campo. Era um time fudido e o Atlético conseguiu eliminar eles nesse torneio. Então por isso que Denis Marques e Marcos Aurélio estão aqui. O Marcos Aurélio naquele ano fez 14 gols em 29 jogos e o Denis Marques fez 9 gols em 40 jogos naquele ano. Você vê que o Denis Marques tá ali só pelo gol de letra e gol contra o Paraná, né? Exatamente. Cara, tem muito atleticano que gosta do Denis Marques. E o Marcos Aurélio é um grande pau no cu, né? Que depois que ele saiu do Atlético, além de não ter identificação, ficava enchendo o nosso saco aí. Pegou uns anos no Coxa ali que o Atlético simplesmente não conseguia ganhar do Coxa de jeito nenhum. E junto com o Rafinha, o Marcos Aurélio era um grande craque desse time. Então pau no cu do Marcos Aurélio e essa dupla vai ser regular. Foda-se. Pra mim não, discordo, craque. Essa dupla, ela é fraca, mas entregou resultado. Tá bom, fechou. Não dá. Pô, o cara fez 9 gols em 40 jogos, o outro fez 50 gols em 57 jogos. Não dá. Agora a gente vai pros anos de 2013, Marcão. Ederson, o Matador e Cirino. No grande ano, único ano da carreira do Ederson, praticamente. E, na minha opinião, o maior ano da carreira do Marcelo Cirino. Sim, vamos lá. 2013, vocês vão lembrar, o Atlético volta de uma segunda divisão em 2012. Começa o campeonato ali meio mole e tudo mais, e o negócio vai pegando corpo
ao longo da temporada. E é uma temporada que chega com o Atlético. Primeiro tem a demissão do Drubsky, né? Aquela coisa arada, que sempre tem no Atlético, demissão de técnico no começo do ano. E daí vem o Wagner Mancini, monta um time bem seguro, né? Um time seguríssimo, e ganha vários jogos, faz uma boa sequência de invencibilidade e acaba chegando na final da Copa do Brasil, perdendo de uma maneira triste e melancólica pro Flamengo, e chega em terceiro no Campeonato Brasileiro, que é muito surpreendente para um time que veio da segunda divisão no outro ano, montando um elenco com pouquíssimo orçamento. O Atlético não fez grandes contratações pra esse ano. O Ederson nem uma contratação foi. O Ederson foi um jogador que veio de empréstimo, que ele era do Atlético, emprestado, e acabou fazendo o grande ano da carreira dele nesse 2013. Ele último artilheiro da história, o último artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Até esse momento. Até esse momento. Ele fez 25 gols em 47 jogos e 21 desses 25 gols foram no Campeonato Brasileiro. Então você vê que ele não marcou muito gol, tirando ali nas Copas, não foi ele o cara que decidiu, mas no Brasileiro ele manteve uma boa regularidade marcando gols, fez 21, foi o artilheiro, foi o que mais marcou gols. E o Marcelo Cirino fez 9 gols na temporada e em 42 jogos. E o Atlético foi então campeão da Copa do Brasil e terceiro colocado no Brasileiro. E daí, Marcão? Cara, regulares. Regulares. Foda-se. Beleza. Regulares, foda-se. E agora uma das grandes, piores, melhores duplas da história do Atlético. Ah, essa, será que eu vou bater o pé nessa aqui? 2005, grande ano. Se você quer saber um pouco mais da minha relação com 2005, veja um vídeo do atleticano aleatório que eu gravei com a Dé. Lá nos primórdios do Exato, do nos canal. primórdios do canal. Pode ver esse vídeo muito legal. Mas enfim, a Luiz e Lima, a dupla de 2005, que fizeram algo histórico. Chegaram na final da Libertadores com um time merda que o Atlético tinha, com 300 trocas de técnico, mas de alguma maneira os astros conspiraram e a gente chegou naquela final. Inexplicavelmente, esportivamente falando. A mágica da arena antiga fez a diferença. O Aloysio e o Lima naquela temporada, o Lima principalmente, o Lima tava desde o começo do ano, o Aloysio chegou ali, acho que por volta de março, abril mais ou menos, chegou no começo, mas não tão no começo. O Lima bateu inclusive o pênalti no Campeonato Paranaense que a gente foi campeão, né, o último pênalti, contra o Coxa, o seu ex-clube, e foi o grande ano da carreira do Lima também. Se a gente falou isso do Ederson, a gente tem que falar do Lima também. Com certeza. Ele fez... Que foi o grande ano da carreira do Aloysio também, porque... Só que depois, exatamente. em dezembro. O Lima fez 39 jogos no Atlético, marcou 21 gols naquele ano, um bom número de gols. E o Aloysio fez 29 jogos e marcou 7 gols. A gente tem umas impressões meio esquisitas às vezes, né? Exatamente. O cara marcou 2 gols na Vila Belmiro. Nossa, fazia gol pra caralho. Fez 7 no ano. O time foi vice-campeão da Libertadores e campeão paranaense nesse ano também. Essa dupla, pelo contexto, por tudo mais, eu vou botar ela no... Eu queria botar ela no Históricas pela minha vida, mas eu não tenho coragem, dados quem tá ali. Então eu queria botar ela no Muito Boas também. Tá bom, eu deixo porque você deixou eu colocar Paulo Henrique. Deixaria você mas colocar eles são também. bem regulares. Realmente, como o Marcão falou, esse time encaixou de um jeito absurdo. Que ninguém nem sabe qual. Tem uma dupla aí que a gente teve um pequeno debate aqui pra fechar uma dupla que é do ano de 2019, né? Poderia ser a dupla Marco Ruben e Cirino, poderia ser Nicão e Rony, Marco Ruben e Rony, só que a gente fechou a dupla sendo Marco Ruben e Nicão, que é a dupla titular campeã da Copa do Brasil em 2019, Marcão. Exato, a gente preferiu fazer desse jeito, mas enfim, isso aqui também é uma forçação de barra, porque o Atlético nem jogava com dupla, mas a gente precisava botar esses anos aqui pra debater, porque é conteúdo, então que é isso aí, cara. Isso aí. Em 2019, vai lembrar bem, a gente foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Copa Suruga, jogou Recopa. Fez 3x0 no Boca. Fez 3x0 no Boca, ganhamos o Campeonato Paranaense, ganhamos o que mais? Ganhamos tudo, o que dá a gente ganhou, a gente era sinistro, terminamos em quinto no Brasileiro, sei lá, foi uma boa colocação também. A grande dupla esse ano, na realidade, é Marco e Ruben, né? O nosso argentino que se aposentou recentemente. Que também tem um número, bastante... Se você colocar só os números, você fala, cara, esse cara aí, por que ele tá comum. Aí, né? Exato. O número do cara é que ele fez 52 jogos naquele ano e marcou 13 gols. Então ele tem, acho que praticamente o mesmo número de jogos do Kleber lá, e o Kleber tinha 50 gols, tá ligado? Exato. Tipo, é um negócio. Só que ele fez 13 gols, só que desses 13 gols tem gol em Recopa, tem 3 gols no Boca. Tem gol na La Bombonera. Exatamente. Tem gol na... Porra, em tudo quanto... o cara marcava gol. Então é isso. Ele fez 13 gols em 52 jogos. O Marcelo fez 10 gols em 46 jogos. O Rony fez em 49 jogos, ele fez 9 gols. E o Nicão, que é a dupla que a gente escolheu aqui,
fez 42 jogos e marcou 6 gols. Exatamente, acho que o mais importante desses 6 gols é pouco gol do Nicão, né? Mas acho que é o do contra o Grêmio lá, né? Mas acho que assim, a gente pode debater que o Cirino e o Rony brigaram pela posição nesse ano e o Nicão foi o titular absoluto. Ele fez menos jogos? Fez menos jogos, mas porque ele era poupado por estar no time titular sempre. Exatamente. Então o Atlético revezou muitos os atletas. Então eu achei justa essa dupla aqui. Por mais que os números mostrem que outros jogaram mais e entregaram mais, o Rony fez 49 jogos e meteu 9 gols. Enfim, foi mais que o Nicão. Mas mesmo assim, entre essa galera aí, eu boto eles no... Cara, é difícil não pôr no histórico, né? Mas eu acho eles bem regulares. Tipo, então vamos pôr no muito boas, então. Porque eles são históricos e são regulares, então foi uma dupla muito boa. Aqui a gente tá levando em consideração estatísticas. E cara, e completo amor. Amor, total. Eu botei o Aloysio e o Lima ali no meio dessa galera que, claramente regulares, né? E aqui, pra fechar o balaio. 2018, Pablo e Marcelo Cirino. Acho que essa é menos discutível, né? Porque o outro nome é o Rafael Veiga. O Rafael Veiga jogou ali no meio de campo. E o Nicão também aparece nesse time, contribuindo aqui um pouco. Vamos aos números do campeão da Sul-Americana de 2018. O Atlético, o Pablo, na realidade, fez 18 gols, o grande ano da carreira dele, número de gols, em 51 jogos. Olha só, o Kleber fez 50 em 57. Exatamente. O Cirino fez 6 gols naquele ano em 27 jogos. Chegou depois também, tem que lembrar disso. O Nicão marcou 6 gols em 50 jogos nesse ano, pouco gol, né? E o Veiga fez 9 em 48. O time foi campeão da Sul-Americana e campeão histórico paranaense, mas é outro time, né? Não dá pra falar desses Bom caras, número do Pablo, hein, cara? Se a gente for colocar pra analisar ali, 18 gols em 51 jogos, os outros tem mais ou menos 6, 9, ele tem o dobro do que fez, do segundo, né? Ele tem o dobro do segundo, que é o Rafael Veiga, que fez 9. E realmente, assim, cara, ano iluminado da história do Pablo, né? É um dos grandes problemas dele no Atlético, inclusive, que a régua ficou lá em cima, né? Porque ele saiu logo depois, tanto que não jogou a Copa do Brasil. E o atleticano ficou com esse Pablo na cabeça dele, e esse Pablo é o Pablo do último ano de 20 anos dele no Atlético, né? Mas assim, cara, o que o Pablo jogou nesse ano não tá escrito. Aquele gol que ele fez contra o Bahia é de quem tá, tipo, tá iluminado e tá no topo da carreira, assim. Aquele chute lá, do jeito que ele conseguiu meter na gaveta, na correria, não tá escrito. E o Marcelo sendo o Marcelo de sempre voluntarioso, correria e tal, e ajudou muito o Atlético também nesse ano, que foi um ano também, um grande ano de virada aí na nossa história, né, mano? Pode sendo muito bom, então. E daí eu vou abrir mão do Aloysio e do Lima. Eu abro mão deles. Pode mandar eles pro regular. Pro regular? Tá bom. Pode, pra não exagerar. Porque a gente tá com duas duplas campeã ali, colocar o Aloysio. Vai ficar esquisito. Mas tudo bem, é isso aí. Mas eu acho que a gente fechou bem ali, eu achei que a gente não ia conseguir equilibrar tanto ali. Ficamos com 3 no histórico, 4 no muito boa, 2 no regular e 1 no fraco. É isso aí. Comentem se vocês concordam, se vocês discordam, que fatalmente vocês discordam. E dê o like, compartilha esse vídeo, faz o tier list que tá aqui também na descrição, isso é muito importante. Entra no nosso grupo de WhatsApp se você quiser. Quero ir na Baixada, não tem ninguém pra tomar uma beira? Cara, entra lá, pergunta pra alguém. Sempre tem alguém lá nos dias de jogos e às vezes fora dos dias de jogos também. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu, galera. Fiquem com Deus. É nóis. Perfect.